É muito bacana saber que vocês estão aqui comigo no canal, porque o tema da aula de hoje é sobre a arte de educar-se. E por que a gente vai falar um pouquinho sobre um tema tão abrangente quanto este? Porque o maior desafio que vocês têm no processo de reeducação alimentar é criar novos hábitos. E quando a gente fala de hábitos, a gente está falando de criar uma condição de mandar uma nova informação, criar novas memórias para o nosso corpo. Eu preciso parar de fazer algumas coisas no automático, como por exemplo, mais ou menos eu vou lá e como 2, 3 bolachas e depois eu me dou conta do que eu fiz. Sabe aquele hábito do beliscar? E a gente nem percebe ao longo do dia o quanto a gente comeu? Eu tenho um case, uma história de uma paciente que ela não se dava conta do quanto de bala que ela consumia. Ela trabalha na área da saúde e em cada atendimento ela comia uma bala. E aí a gente foi conversar um pouquinho sobre essa questão do controle de carboidratos, a redução ao acesso de alguns ultraprocessados, e ela veio me contar essa história. Ela falou: Pri, sabe que eu comecei a observar que eu usava a bala no início como uma técnica para avaliar a mastigação, a ansiedade dos meus pacientes. E, de repente, eu comecei a ver que quando eles não aceitam, eu também estou comendo. E ali a gente viu que existia um hábito já criado que não precisava ter um comando, acontecia simplesmente pelo fato da bala estar disposta na mesa dela. E no final do dia, ela fez a contagem desses papéis e ela viu que ia ali, gente, de 6 a 10 balas, dependia do número de pacientes que ela atendia no dia. E quantas vezes nós não realizamos esse tipo de conduta no automático? E aí a gente vem falar que reeducação alimentar não funciona. Por que não funciona? Porque se reeducar, pensar diferente, agir diferente é difícil. É desafiador você parar para beber água, você mudar a sua rotina, adquirir um hábito de uma caminhada, criar o hábito de comprar alface, higienizar e ter a salada como primeiro alimento ali de consumo. Então, quando a gente pensa em reeducação alimentar, quando a gente pensa em consumir água, quando a gente vai fazendo essa somatória de informações que vocês estão tendo, como, por exemplo, higiene do sono, vocês vão começar a ver que vai ter dias que vão ter muitas falhas. E essas falhas, elas vão ser importantes para fortalecer vocês durante todo esse processo, porque existe um novo aprendizado, porque existe uma nova realidade que precisa ser formada, que precisa ser fomentada, que vocês não se preocupavam antes. E reeducação alimentar emagrece sim. Reeducação alimentar cuida e controla doenças, ou seja, a reeducação alimentar está envolvida na capacidade de você ter ou não longevidade, qualidade de vida após 80, 90 anos. E olha o quanto isso é importante para que você conclua o teu processo, para que isso seja um divisor de águas. Vamos pensar com muito carinho que se reeducar não é tão simples assim, que é algo que você vai ter que ir construindo, que você vai ter que ir se observando. Vão ter falhas, vão ter tropeços, mas que a coisa mais importante de todas é a sua capacidade de absorver esse novo conhecimento da falha e reduzir isso, a recorrência desse erro, né? O que a gente concluiu com a história da bala? Que pode ter bala no consultório? Pode, mas não pode estar no acesso da mesa.
Se ela precisar usar a estratégia com o paciente, hoje ela abre a gaveta e retira. Por quê? Porque ela não tem mais o hábito de estar fazendo um relatório, pegar uma bala e comer. Então ela mudou simplesmente a organização, ela tirou daqui e colocou ali. E para ela pensar em pegar, é um novo gatilho agora. Eu tenho que me virar, eu tenho que abrir uma gaveta. Então pensem o quanto disso é importante para uma criação de um novo hábito. É você entrar no mercado, por exemplo, e olhar para o hortifruti. É você olhar para a tua família e ter um bate-papo sobre, a partir de agora, eu vou colocar mais salada nessa casa. E eu convido vocês a experimentarem e vivenciarem essa mudança de hábito junto comigo, né? Para quem me acompanha no Instagram, eu coloco alguns vídeos do meu pequeno como uma motivação, principalmente para aquelas mães que se veem perdidas no momento que a criança descobre o não. Eu não quero, não, eu não gosto, e ela nem se permitiu comer. Então, qual é a estratégia que eu tenho em casa? Na minha casa, eu não falo vamos comer isso porque isso é de dieta, vamos comer isso porque isso emagrece. Vamos experimentar. Eu aprendi uma receita nova. Eu não tô fazendo isso porque a Nutri mandou, gente, a partir de agora a gente vai comer filé de frango grelhado porque tá na minha dieta. Não. Pessoal, vamos conhecer, vamos experimentar essa receita nova que eu aprendi. Frango grelhado que eu finalizei com suco de laranja, que eu espremi a laranja ali e fiz ali uma finalização desse frango. Me contem o que vocês acharam. Se tiver aceitação, esse é uma nova receita que a gente vai colocar com mais repetição no nosso dia. Então, a gente deixa de fazer a fritura para fazer o frango grelhado finalizado com laranja. E todo mundo gostou. É a gente construir um novo caderno de receita culinária. Porque deixar de comer ninguém vai. Que a gente vai errar? Com certeza a gente vai. Mas a questão é o quanto a gente tem consciência desse erro e o quanto a gente pode, por exemplo, ter estratégias. Gente, se eu vou numa festa, eu não vou de barriga vazia. Se eu sei que vai ter muito carboidrato, poxa, toma uma cápsula de psyllium antes, já vai mais saciado. Ou se você sabe que é um rodízio de massa, já toma uma proteína antes de sair de casa, um bom whey protein, gente, não faz mal para ninguém. Mas eu começo a criar estratégias para que eu possa estar inserida dentro daquele ambiente e que o meu comportamento vai ser diferente. Essa semana eu estive num evento de empresários que eu ajudei a elaborar e nós reunimos praticamente 100 pessoas. Fizemos um café, fizemos uma palestra e chegou a hora do coffee. E aí, como é que eu me comporto, né, nesses momentos? Primeira dica, olhem o buffet por completo. Façam um raio-x. Põe na cabeça, eu quero comer isso, isso, isso e aquilo. E vá naquela direção. Não se permita ser surpreendido em, eu gosto disso. Ai, mas também tem isso. Ai, não acredito, tem esse bolo. Pera lá. Vamos colocar alguns pingos nos is ali. Pão eu tenho na minha casa, arroz eu tenho na minha casa, eu vou comer aquilo que é diferente. Se permitam a experimentar em eventos coisas que vocês não têm hábito. Porque se não gostar, tá tudo bem. Fiz uma receita, não deu certo, tá tudo bem. A lista do sim, ela precisa ser muito maior do que a lista do não. Por isso que reeducação alimentar leva tempo. Por isso que vocês precisam entender que é devagar, é se abrindo a novas oportunidades que você consegue ampliar o teu cardápio. Porque, gente, vamos ao termo da dieta. Viver de dieta é maravilhoso. Pensa, a gente tem inúmeras coisas que a gente nem pensa em fazer. Ontem na minha casa, a nossa janta foi salada com proteína de soja, com o restinho de gorgonzola que eu tinha. Aí nós fizemos franguinho grelhado, não tinha laranja, foi grelhado só mesmo ali. E de carboidrato a gente comeu banana da terra grelhada no azeite.
Uau, Pri, e aí? Tava maravilhoso, tava lindo. E quando eu tenho essa informação de que tá tudo bem trocar banana por arroz ou por batata doce, eu reduzo a minha ansiedade. Eu me permito a essa experiência. E o meu cardápio, ele começa a ser ampliado. Esqueçam a ideia de que para emagrecer vocês precisam tomar chá verde só, comer bolacha de água e sal, ou agora bolacha de arroz, né? Que a moda agora é só a bolachinha de arroz, e frango grelhado com alface. Não é assim que funciona, porque a gente precisa criar essa reeducação com muito equilíbrio para que a gente goste do que a gente está fazendo. Lembra, a gente está remodelando a nossa rotina. Eu estou criando novos hábitos e isso leva tempo para ser enraizado. Como deve talvez estar sendo difícil vocês atingirem a quantidade de água de vocês. Ou, por exemplo, muitos nem começaram a fazer higiene de sono. Que, nossa, eu vou ter que parar 1 hora antes, vou ter que tomar banho, vou ter que reduzir a minha luz. Ai, que frescura! Faça. Se permita fazer diferente, né? E aí você vai ver que você tem inúmeras possibilidades, principalmente de se sentir melhor. Uma boa noite de sono transforma vidas, acelera o processo de emagrecimento, tá? Cura, sim, muitos distúrbios, muitos problemas de saúde. Porque o sono é recuperação, o sono é regeneração. Uma vez que eu dei para o meu corpo o nutriente certo. Então, quando a gente fala que é desafiador, é porque é para o resto da vida. Então, pense com muito carinho, né? Tudo que vocês estão aprendendo aqui. Eu estou liberando para vocês uma aula por semana de conteúdos que eu estudo desde 2006, gente. Eu comecei a fazer faculdade em 2006. Olha, a gente está falando aí de praticamente 20 anos. Então, é conhecimento que eu preciso colocar para fora, que a ideia é fazer com que vocês consigam enxergar um pouquinho só de toda essa estrutura, de que a saúde de vocês depende de vocês e que a alimentação, a atividade física e o sono são essenciais para que isso torne um formato que realmente funcione, realmente traga o objetivo que vocês querem. Reeducação alimentar tem muito a ver com emagrecimento, porque o meu metabolismo vai responder para isso, né? E aí as coisas começam a fazer sentido. Aí as coisas começam as peças desse quebra-cabeça, elas começam a se encaixar e o meu corpo começa a entender o processo. A célula precisa entender que ela está sendo nutrida e a gente não tem uma nem duas, a gente tem bilhões. Deem tempo para as células de vocês entenderem o processo, tá? E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as primeiras bases de tudo isso. Nós temos 3 grupos alimentares que movimentam essas células, que mostram, que sinalizam que a gente está nutrindo mais o nosso metabolismo. Uma delas é o grupo dos vegetais, que são riquíssimos em vitaminas, em minerais e em fibras. Eu gosto de falar que mineral, se eu estivesse construindo um muro, ele seria o meu concreto. Eu preciso de água, que as vitaminas seriam as pedras ou a areia. Sabe a massa para a gente construir esse muro? Vitaminas, minerais e água. Depois eu preciso dos tijolos, e aí a gente vai falar de macronutrientes. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre carboidratos, proteínas e gorduras, que são essenciais para que o nosso corpo adquira nutrientes para regeneração, para construção, para correção. Então, carboidratos são fontes de energia. Eu posso ter carboidratos que me liberam energia rápida, as farinhas brancas, e eu posso ter carboidratos que me liberam energias de forma mais lenta, os integrais.
Qual que me ajuda a controlar a glicemia? Me ajuda no processo de emagrecimento? Me ajuda a manter a barriga com menos gordura localizada? Os integrais, porque eles fazem uma curva glicêmica longa. O branco, zigue-zague. Picos, esses picos não são bons para ninguém, tá? Esquece, a gente não quer fazer pico glicêmico mais a partir de hoje. Mas, Pri, eu só preciso comer integral? Não. Ao longo do tempo você vai entender como você vai trazer isso para a tua vida com muito mais liberdade, tá? Proteínas são os macronutrientes que estão relacionados à regeneração celular. A gente encontra esse nutriente na carne, no peixe, no frango, no ovo, e em boas qualidades de produtos à base de leite, como um iogurte natural, um queijo fresco, e também em vegetais. Então a gente encontra a proteína nos grãos, por exemplo, um grão de bico, um feijão, uma lentilha. A gente tem um valor proteico muito importante e interessante nesse grupo alimentar. Em algumas folhas também, a gente tem, por exemplo, a Ora Pronobis, uma folha riquíssima em proteína. Você conhece? Se alguma vez já se permitiu ir na feira comprar Ora Pronobis e fazer um ovo mexido com Ora Pronobis, né? Então, são super alimentos. E depois nós temos lá as gorduras, que aí nós temos aquelas que desenvolvem um papel fundamental no nosso corpo, que a gente chama de gorduras boas, que estão associadas na absorção daquelas vitaminas, né? Então, nós temos 4 vitaminas que são dependentes de boas gorduras para terem função no nosso corpo. E nós temos também aquelas gorduras que não são essenciais, que a gente não deveria. Sabe aquela gordura velha do pastel de feira? Aquela do nosso corpo não precisa. Sabe aquele excesso de gordura do sorvete, a gordura hidrogenada ou do recheio da bolacha? Essa o nosso corpo também não precisa. Mas um bom abacate, um azeite, um coco, uma castanha, um amendoim, o nosso corpo utiliza assim de muito bom grado. E as nossas taxas hormonais, elas têm uma função e elas dependem dessas taxas de gordura para que os nossos hormônios estejam em níveis adequados. Então, mulheres, vamos abrir um parênteses, a gente não tem que fazer tudo na air fry. De vez em quando, um fio de azeite não é um problema tão grande assim, tá? Então, eu convido vocês a assistir a nossa próxima aula, porque eu vou começar a explicar como é que a gente usa a estratégia dos alimentos de fonte vegetais, principalmente esses ricos em fibras, para favorecer o controle glicêmico, para favorecer o nosso processo de emagrecimento e para que isso seja prazeroso, seja tranquilo para você. E o quanto que isso vai te ajudar na tua redução de peso, na tua oscilação glicêmica e talvez até fazer aí um controle se você tiver aí uma diabetes. Então, a gente se vê na próxima aula. Eu espero que o conteúdo esteja agregando e principalmente que você esteja se mobilizando com uma nutrição verdadeira. Por que eu falo verdadeira? Porque é comida de verdade que cuida do nosso metabolismo. Não tem que inventar, não tem que sair do básico. Só que a gente precisa saber fazer o básico de uma forma eficiente para o nosso corpo. Combinado? Então a gente se vê na próxima aula. Gente, me ajudem, né? Não sou muito boa nisso ainda, mas assim, curtam, indiquem o canal. Se isso estiver fazendo sentido para você, manda para a pessoa que talvez mereça escutar essa mesma fala e que juntos a gente possa fortalecer esse projeto e que essas informações ajudem as pessoas a cuidarem da alimentação. É esse o meu pedido. Um excelente dia para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.